Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente. Hoje mais um dia aqui, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente gravar mais um capítulo da Bíblia, para a gente estar junto, para a gente ler, para a gente descobrir o que Deus tem escrito para nós ali em Gênesis, hoje 37. Vamos abrir a Bíblia. Nós lemos Gênesis 36, capítulo lido. Opa, deixa eu baixar isso aqui. Deu. Gênesis 37, a história de José, filho de Jacó. Gente, é uma história linda, eu conheço, nunca li ela toda, do início ao fim, né? Como eu disse, eu nunca li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas eu conheço a história de José, o filho de Jacó. É uma história triste, mas é uma história de muita fé. E vai ser uma história apaixonante. E isso tudo não é história de conto, é uma história verdadeira, viu, gente? Então vamos orar e vamos entrar nessa história linda de José, o filho de Jacó. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença, Pai, nessa tarde hoje fria em termos, né, mas mais friazinha, já não tá mais aquele calorão. E entramos na tua presença, Senhor, para te agradecer por essa tarde maravilhosa, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu. Oh, Deus querido, abençoa a nossa leitura, que a gente tenha entendimento da tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego todos os meus irmãos que estão aqui, Pai. Aqueles que ainda hão de vir, Senhor, abençoa para que seus passos cheguem até ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Gente, queria pedir para vocês compartilhem os vídeos, compartilhem a palavra de Deus. Se inscrevam no canal. Deixa o like de vocês, ative aquele sininho para que o YouTube possa mandar para vocês, cada vez que eu lançar um vídeo, ele mande para vocês uma notificação que vai aparecer lá no rodapé de vocês, lá em cima no telefone, e vocês podem clicar mesmo ali, já vão ser levados direto ao vídeo, tá bom? Então vamos ler a história de José, filho de Jacó. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia a seu pai más notícia a respeito deles. Israel amava mais a José do que Israel, no caso, porque já era Jacó que era chamado de Israel. Tem vezes que é chamado de Jacó e tem vezes que é Israel, mas são o mesmo. Quando falar Israel e Jacó é o mesmo. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiavam e lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam a meu molho. Responderam-lhe os irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe:
Que sonho é esse que tiveste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. José é vendido por seus irmãos. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José. Israel é Jacó, gente. Disse Jacó a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Jacó, no caso que é Israel, vai ver se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe, que procuras? Respondeu-lhe, estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem, foram-se daqui, pois ouviram-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles ouviram de longe e antes que chegassem onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos, uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele, dizendo, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Ruben, não derrameis sangue. Lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, esses o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelita que vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam canto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendemo-lo e esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José e lançaram-o na cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, aos quais o levaram para o Egito. Ora, Ruben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. E tornando seus irmãos, disse, o menino não aparece, e eu aonde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e dizendo-lhe, achamos essa túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs sacos sobre seus lombos, e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer para o meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Os medianitas venderam José no Egito, a Potifar,
oficial do faraó, capitão da guarda. Gente, esse é só o início da história de José. É uma história triste por tudo que ele fez, mas o sonho que ele teve, depois, conforme a gente for lendo, a gente vai ver que o sonho dele tem tudo a ver com o que ele ia passar, com tudo que ia acontecer na vida dele. É uma história linda de muita fé. José tinha muita fé em Deus. E a fé é confiança, né, gente? Quando a gente confia, é fé. E os irmãos dele, então, invejavam muito porque o pai dele gostava muito dele. Na verdade, ele era o filho de Raquel, né? Ele veio muito tarde, ele era o filho da mulher que ele amou. Ele sempre amou Raquel. Então, amanhã, Gênesis 38, gente, capítulo lido. Gênesis 38, é uma história linda, 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 de José. Tá bom, gente? Vamos agradecer a nossa leitura. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço essa leitura, Pai. Hoje entramos na história de José, Pai. Deus querido, que não faz a inveja, Pai. Deus, como antes é igual a hoje, Pai. E amanhã o Senhor nos libertará, Senhor. Deus querido, abençoe a cada um, Senhor. Dê entendimento da sua leitura. Faça-nos ler, Senhores, com amor, com carinho, entendendo que é a tua santa palavra para nós, Pai. Em nome de Jesus eu entrego todos os meus irmãos, Pai. Abençoa cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Então, a história de amanhã, Gênesis 38, a história de José continua, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã, gente. Deus é Deus. Não importa a circunstância.